A terra é fértil. Sim, dá para ver a floresta, né? Se tem floresta, porque a terra deve ser fértil. Se a terra não fosse fértil, ia ser o quê? Cactos. Não ia ter macaco pulando. Imagina um macaco pulando de cactos em cactos. Né? Pessoal, não ia dar certo. Pessoal, era óbvio que essa terra era fértil. É óbvio que essa terra deve ter águas límpidas. Só que está tudo no interior. Eles não fizeram nada, não viram nada aqui. Mas vamos embora? Não. A Igreja Católica veio representada através de um padre, um frei. Todo mundo sabe que é frei, claro, né? Frei Dom Henrique de Coimbra. Pessoal, o Frei Dom Henrique de Coimbra celebrou 2 missas no Brasil. Na segunda missa, antes deles irem embora, ele acaba celebrando a missa e deixando na praia uma enorme cruz feita com um tronco de árvore. E aí, qual o significado dessa cruz fincada na praia? Para mostrar que o Brasil era um país católico? Não. Para quê? Pessoal, isso aqui era um disfarce. Isso aqui cai, olha só, política dos arcanos. Pessoal, o que foi a política dos arcanos? É um item do Tratado de Tordesilhas que proíbe a fixação de marcos de dominação. Essa política ela foi estendida tanto a Portugal como a Espanha. Então está no Tratado de Tordesilhas, tanto Portugal como Espanha teriam que obedecer isso aqui. A política de arcanos proibia ambos fixarem qualquer marco que lembrasse a nação europeia. Entenderam? Então o que acontece? Era proibido, por exemplo, fixar uma bandeira de Portugal na praia, ou então fixar o brasão do rei na praia. Por que isso? Porque se tem uma bandeira, um brasão, algum inimigo invasor pode chegar aqui e dominar essa terra. Pessoal, continuando então, olha só o que aconteceu. Celebraram a missa, voltaram para Portugal, chegaram na ilha de Cabo Verde, foram para a Índia, chegaram em Calicut, buscaram mercadorias, levaram para Portugal. Chegando em Portugal, o rei já tinha recebido a carta do Pero Vaz. E o rei estava feliz. Por quê? Porque disseram que aqui tem ouro. Mas não havia ouro. O nosso ouro está no litoral? Não, o nosso ouro está onde? Lá na parte central do país. Mas mesmo assim, Portugal tinha que mandar alguém aqui para de verdade procurar riquezas. E foi o que aconteceu no ano seguinte, em 1501. Então começa aqui o período pré-colonial. Pessoal, o período pré-colonial é um período de 30 anos. Olha só, durante 30 anos, Portugal não considerava o Brasil uma colônia. Por quê? Porque o Brasil ainda não oferecia nenhum atrativo para que as pessoas viessem para cá, para colonizar, para morar aqui. Então, durante 30 anos, nós fomos uma forma de enriquecimento fácil de Portugal. Por quê? Porque o rei de Portugal, pessoal, ele vem para cá somente para buscar riquezas e complementar a economia portuguesa. Nesse meio tempo, nesses 30 anos, Portugal está interessado com uma única coisa. Qual? Essa aqui, ó, o comércio com a Índia, certo? Então, durante 30 anos, o Brasil não foi uma colônia de povoamento, nem uma colônia que gerasse vida portuguesa aqui dentro. Por quê? Porque nós não oferecíamos riquezas minerais, nem o tipo de riqueza que pudesse gerar muito lucro para Portugal. Porém, pessoal, nesses 30 anos, nós vamos ter aqui, primeiro, um cara que vem em 1501, chamado Gaspar de Lemos. O Gaspar de Lemos, pessoal, ele vem para o Brasil em 1501. Ele vem, na verdade, com alguns objetivos traçados pelo rei. Alguns objetivos esses que vão colocar o Brasil, então, dentro do mapa português. Porém, lembrando,
nós não vamos ser colonizados. Por quê? Porque ninguém vai sair de Portugal e querer morar aqui no Brasil. Morar aqui no Brasil nessa época era a maior loucura do mundo, porque era vir para cá para ser devorado por monstros. Eles acreditavam que a nossa floresta era habitada por monstros terríveis. Não havia monstros. Pessoal, Gaspar de Lemos vem para cá com objetivos traçados pelo rei. Primeiro objetivo que esse cara vem, já traçado pelo rei: fazer o reconhecimento do litoral. Pessoal, Gaspar de Lemos é um cara que vai fazer isso. Olha só. Tratado de Tordesilhas, território brasileiro. Pessoal, Gaspar de Lemos tinha como missão fazer o seguinte: ele sai de Portugal, chegando na ilha de Cabo Verde, ele vai navegar 370 léguas ao norte. Onde der 370 léguas, ele vai parar e vai começar a demarcar. Porque Portugal quer saber o tamanho dessa ilha. Portugal precisa saber que tamanho é essa ilha, já que a Espanha disse que isso era uma ilha. Então, o primeiro objetivo do cara: descer o litoral fazendo o seu reconhecimento. Ou seja, ver que riqueza está no litoral, o que tem no litoral e etc. Segundo objetivo do cara aqui no Brasil, olha só: batizar os acidentes geográficos. Pessoal, olha só, Gaspar de Lemos, descendo o litoral, ele vai começar a batizar os acidentes geográficos. Como assim? Por exemplo, passou ali no litoral da Bahia, viu um morro que chamou a atenção. Aquele morro pode me servir como ponto de sinalização? Sim. Aí, como ele, Gaspar de Lemos, era muito católico, pessoal, ele tinha um livro que tinha nome de todos os santos do dia. Então tinha mais de 360 santos ali. Aí hoje está lá, hoje é 1º de setembro, dia de São Borjas. Aí ele colocava no papelzinho lá: Morro de São Borjas. Descendo mais um pouco, Morro de São Antônio, Baía de Todos os Santos. Entenderam? Ou seja, ele foi batizando os acidentes geográficos e ao mesmo tempo desenhando eles num papel. Gaspar de Lemos, pessoal, está começando a elaborar o quê? O nosso primeiro mapa. Então, qual seria o terceiro objetivo dele? Elaborar o mapa do Brasil. Pessoal, esse mapa que ele vai fazer vai ser muita ironia. Por quê? Porque ele confirma isso aqui, olha. Ele confirma que nós estamos num território que ele vai colocar o nome de Terra de Santa Cruz. No dia da viagem, Cabral colocou o nome de Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Ilha dos Papagaios. Olha os nomes que o Brasil já teve, até chegar ao nome Brasil. E por que vai chegar o nome Brasil? Olha só que legal. Ele, pessoal, primeiro, ele realmente estava em dúvida se isso aqui era uma ilha, que para ele, o norte e o sul estão se encontrando aqui na ilha. Porque o litoral inteiro do Brasil tem praia, o litoral inteiro do Brasil tem coqueiro, tem índio, tem pedra, tem areia. Ele só não descobriu que o índio aqui fala diferente do índio aqui. O índio daqui fala oxente, o daqui fala bate. Pessoal, então são índios diferentes. Ele tinha que prestar atenção nisso. Mas ele, chegando ao sul, demarcou o sul e subiu, voltando onde estava a cruz. Onde é que estava a cruz mesmo? Ilhéu da Coroa Vermelha. Chegando aqui, claro que naquela conversa, ele tinha que perguntar para o cacique Tupinambá se aqui não tem riqueza. Foi aí então que o cacique disse: olha, riqueza do jeito que vocês querem, não tem. Mas eu tenho, lá no meio da floresta, uma coisa que talvez você goste, que é uma madeira vermelha. Uma madeira que
nós usamos aqui de vez em quando. O índio chamava essa madeira de ibirapitanga. Mas ibirapitanga, quando Gaspar de Lemos viu essa madeira, para ele era um pau em brasa. Parecia um pau pegando fogo. E aí ele chama de pau-brases. Imagine você entrar no meio da floresta e ver um pau pegando fogo. O índio falou, olha, esse pau para nós é muito valioso. Nós derrubamos uma árvore dessa a cada 15 anos. A cada 10 anos. Que é uma madeira rígida, para fazer canoa. O português, Gaspar de Lemos, adorou esse pau, Brasil. E falou, vou levar uma pequena amostra do pau de vocês, para mostrar para o rei. Levou uma pequena amostra de mais ou menos umas 100 toras. Quando chega em Portugal e mostra essa madeira para o rei fica louco pela nossa madeira pau-brases. Por que pau-brases? Porque é um pau que, segundo eles, parecia que estava em brasa. E aí começa então, pessoal, o ciclo do pau-brasil. Pessoal, o ciclo do pau-brasil começa então em 1502 e vai até 1530. Por que 1502? Porque nós só podemos dizer que o pau-brasil passou a virar comércio no ano seguinte. Pessoal, em 1502 vem para cá um cara chamado Fernão de Noronha. O Fernão de Noronha, pessoal, muita gente conhece ele com o nome de Fernando de Noronha. E por que que o Fernando de Noronha tem o nome Fernão de Noronha? Pessoal, Fernão de Noronha é o nome dele enquanto judeu. Mas ele vai ter que se batizar no catolicismo. E aí o nome dele passa a ser Fernando. O Fernão de Noronha é um cristão novo. Ou um cristão convertido. Pessoal, isso aqui é uma prática que começou a ser realizada em toda a Europa católica a partir do ano de 1496. Em 1496, os reis católicos, pessoal, presta atenção, os reis católicos fizeram um acordo com a igreja que era o seguinte: só pode permanecer em meu país quem for católico. Quem não for católico vai ter que ir embora daqui. E tinha um problema. Qual o problema? A maioria da burguesia, tanto de Portugal, Espanha, Itália, ou ela era judia ou ela era muçulmana. Então, só para terminar, pessoal, se eu sou burguês e não sou católico, e eu quero permanecer morando em Portugal, eu tenho que me batizar na igreja, e a partir desse momento eu passo a ser chamado de cristão novo ou cristão convertido. Certo? Fernão de Noronha é um desses. Próxima aula, pessoal, eu explico melhor essa conversão dos infiéis, tá certo?